Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz, gozando de boa saúde. Vamos abrir no Salmo de número 11. Salmo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: No Senhor confio. Como dizeis a minha alma, fugir para a vossa montanha como pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, põe as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto olha para os retos. Até aqui, vamos orar. Senhor, obrigado. Nós oramos te agradecendo, pedindo, Pai, que o Senhor venha nos dando sabedoria, entendimento, que possamos, Senhor, crescer em graça, em fé, no conhecimento do Senhor. Vem com o teu poder sobre a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos para o nosso texto base, livro do Apocalipse, capítulo 6. Vamos agora começar a estudar o período dos selos. E o que nós vamos fazer em especial hoje é talvez o texto mais polêmico desse capítulo, e talvez, com certeza, está entre os 3 textos mais polêmicos do Apocalipse, onde há mais discussão. Então vamos lá. Vamos começar o texto dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse 6, versículo 1 diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Até aqui. Veja, os 4 cavaleiros do Apocalipse, a Bíblia ela nos explica 3 deles: o da guerra, o da fome e o da mortandade. Porém, o primeiro cavalo é fruto de muita discussão. E as interpretações do cavalo branco, elas são completamente opostas. A grande questão aqui é que você tem gente muito boa de um lado, por exemplo, Marcos Granconato, Charles Riley, Luiz Saião, um outro comentarista bíblico chamado Valvor, Ciro Sanches Zibordi, aqui entre os conhecidos, que dizem que o cavalo branco é o anticristo. E em contrapartida, eu tenho do outro lado ótimos comentaristas, ótimos estudiosos: Augusto Nicodemos, Leandro Lima, Paulo Júnior, Hernandes Dias Lopes, Franklin Ferreira, um pastor que tem um extremo conhecimento no Apocalipse, o pastor Aloysio Antônio Silva, da Igreja Videira, muito bom em Apocalipse. Dizem que o cavalo branco é Jesus Cristo e o seu Evangelho, e a obra do Evangelho. Então o que eu pretendo fazer nessa noite? Nessa noite eu pretendo expor para os irmãos, e a tese que eu defendo aqui na igreja é que o cavalo branco realmente aponta para Cristo, sua obra e principalmente o Evangelho sendo pregado no mundo. Mas primeiro eu quero começar com um argumento. Por que o Granconato, o Saião acham que esse cavalo branco é o anticristo? Lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 27, nós vamos estudar junto, fala que um príncipe que há de vir vai fazer uma aliança de paz de Israel com outros países. Aí o que eles dizem? Que esse cavalo branco é a falsa paz.
E essa falsa paz, ela vai trazer a guerra, que é o cavalo subsequente, a fome, que é o cavalo subsequente, e a mortandade. E eles apontam o cavalo branco para o futuro. Basicamente, esse é o único texto que apoia a tese de que o cavalo branco é o anticristo. E muitos que vão ouvir essa palavra vão ter aprendido nas suas igrejas que o cavalo branco é o anticristo. Veja, primeira coisa, você não pode ser dogmático. Segunda coisa, essa discussão ela existe há 2000 anos. E sempre vai haver grupos que vão divergir. Então você não deve, assim, valorizar demais isso. Mas o que eu quero agora é demonstrar para vocês por que eu creio e sempre criei, nesses 21 anos salvo, que o cavalo branco é Jesus e o seu evangelho. Vamos colocar a pregação do evangelho, a obra da igreja. Por que eu acho isso? Primeiro ponto, branco na Bíblia nunca foi uma representação para Satanás, seus demônios, e nem para falsos profetas, essas coisas. Tanto é que a gente vê no próprio Apocalipse, quando aparece a besta, ela vem vestida de vermelho, de escarlate. Não tem nada a ver com branco. Segunda coisa, fala que o cavaleiro branco saiu para vencer. Quando a gente vê o destino do anticristo e do falso profeta no final do Apocalipse, no Apocalipse capítulo 19 e 20, o anticristo e o falso profeta vão inaugurar o lago de fogo. Inaugurar o lago de fogo não é algo de alguém que venceu. Outra questão. No capítulo anterior, Apocalipse 5, a Bíblia fala de um vencedor. Vamos voltar um capítulo, Apocalipse 5, versículo 5. Diz assim, vamos ler o 4. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Pô, no capítulo anterior eu tenho a figura de alguém que venceu. Nas cartas das igrejas eu tenho figura de vencedores. E dentro do livro, o destino do anticristo e do falso profeta é de derrota. Percebem? Agora, por que o pessoal defende que é o anticristo? Porque esses autores acham que os selos ainda vão ser abertos. Aí é que mora o grande problema. Agora, nós entendemos que quando Jesus foi entronizado, e o capítulo 4 e 5 de Apocalipse mostra isso, assim que ele chegou no céu, ele abriu os selos. As coisas que eram, as que são e as que hão de vir. Mas vamos continuar seguindo o meu raciocínio. Vamos abrir agora em Apocalipse capítulo 19. Veja, nós não devemos ficar baseando a nossa interpretação em cores. Mas o fato da cor branca é algo que eu não posso deixar passar batido dentro do próprio livro. O cavalo é branco, aí vão argumentar, mas quem está montado nele não é branco. Tá bom, mas vamos ver o que fala aqui a figura do cavalo. Apocalipse 19, versículo 11 diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e as suas cabeças havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E andava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Olha o 14. E seguiam nos exércitos do céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro.
Primeiro significado, cavalo branco é símbolo de vitória para a cultura da época. Segundo significado, Jesus aparece dentro do próprio livro montado num cavalo branco. Não somente Jesus, a igreja vitoriosa, o imbatível evangelho, que as portas do inferno não podem prevalecer contra o evangelho. O evangelho só não vence se não for pregado. Não existe forma de derrotar o evangelho. Os piores regimes totalitários do mundo não conseguiram silenciar o evangelho, porque ele saiu para vencer. É a obra de Cristo realizada por sua igreja. Efésios 1, versículo 20 em diante, fala que nós somos o seu corpo, ele é o cabeça. Nós somos o seu corpo. Se a igreja está montada em cavalos brancos e vestida de branco e ela é vencedora por causa do evangelho, como eu vejo nas cartas do Apocalipse, a obra da pregação do evangelho foi dada à igreja. A evangelização mundial foi dada à igreja. E a igreja aparece vestida de branco. Quer ver? Vamos procurar dentro do próprio... Lembrando a regra hermenêutica. Se eu tenho uma dúvida, eu procuro dentro do parágrafo o significado que eu quero entender. Se eu não encontro essa resposta, eu vou para o capítulo. Se eu não encontro essa resposta, eu vou para dentro do livro. Encontrei. Existe um cavalo branco no livro e esse cavalo branco é montado por Jesus. E existem mais cavalos brancos no livro e são montados pela igreja, vestida de branco. Mas vamos continuar a linha de raciocínio, porque o que eu quero mostrar para vocês, gente, com a maior humildade do mundo, eu não sou nem a unha encravada do Marcos Ranconato e do Luiz Saião. Na verdade, perto do conhecimento deles, eu não passo de um analfabeto. Perto do conhecimento deles. O que eu só estou tentando mostrar é a visão de um pastor que entende que um dia vai estar cara a cara com Jesus Cristo e vai responder aquilo que ensina. Então, dentro dessa interpretação que eu estou buscando expor para vocês, eu faço isso com o maior temor e o maior cuidado, o temor de alguém que vai responder o que ensina. Por isso que eu estou mostrando esses textos para vocês, para que vocês acompanhem a linha de raciocínio do intérprete bíblico. Que mesmo eu sendo um analfabeto perto do Ranconato, do Saião e do Ciro Seixas e Borde, eu sigo as mesmas regras hermenêuticas e procuro seguir o que eu aprendi com eles. Que eu aprendi muito e devo muito, uma dívida impagável a esses homens. Mas vamos lá, vamos continuar no raciocínio. Apocalipse capítulo 3. Versículo 7. Espera lá. Não, não é o 7, é o 14. Apocalipse 3, versículo 14. Diz assim... Espera aí, cadê o de vestes brancas aqui? Eu anotei, eu não ia anotar errado isso aqui, espera lá. Fiel e verdadeiro, testemunha fiel, conheço as tuas obras, vestiduras brancas. Aqui, Apocalipse 3, versículo 4. Olha que interessante. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porque são dignas disso. Não era 14, era 4. Percebem? Esses vencedores vão vestir branco, como sinal de pureza, que não se contaminaram. Um outro texto que eu coloquei, Apocalipse capítulo 4, versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Eu já expliquei, os 24 anciãos são seres literais,
São criaturas de Deus. Então aqui representando as 12 tribos de Israel e as 12 apóstolos, representando o povo salvo. E dentro dessa representação, eles também estão vestidos de branco, símbolo de pureza. Mais um texto que eu separei, Apocalipse 7. Versículo 9. E depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, e estavam diante do Cordeiro, diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Aí vamos lá, versículo 14, versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: esses que são vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Que esse aqui é a igreja redimida. Nós entendemos que esse texto aqui está falando da igreja arrebatada. Nós não somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que o arrebatamento vai acontecer na 7ª trombeta. Demonstrei isso de maneira rápida na última palavra, nós vamos aprofundar o assunto. E nós entendemos que um dos pontos que mostra esse arrebatamento aqui, jamais para o final da tribulação, é esse texto aqui, porque o próprio texto indica, vieram da grande tribulação, mas eles chegaram no céu como? Vestidos de branco. Eles branquearam a sua veste. Amém? Um outro detalhe interessante. O cavaleiro do cavalo branco, vamos reler Apocalipse 6, versículo 1, versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Veja, coroa na Bíblia é Estefanos, que é aquela coroa de louros da vitória dos Jogos Olímpicos, e diadema, que é uma coroa de majestade. No texto que nós vimos do cavalo branco, do Apocalipse 19, Jesus tem uma diadema na cabeça. Veja que interessante. O dragão, de Apocalipse 12, tem uma diadema. Que o dragão tem um reino. A besta também. A mulher de Apocalipse 12 também tem uma diadema. Só que em Estefanos, na grande maioria dos textos da Bíblia, Estefanos só é aplicado à igreja e ao povo de Deus. Existe apenas um texto no Apocalipse, quando fala de criaturas espirituais lá nos selos, que aparece uma coroa, que é Estefanos, só. O resto, todos os textos que aparecem coroa Estefanos, que é a coroa do vencedor, do atleta vencedor, é para a igreja ou para o povo de Deus salvo. Quer ver que interessante? Vamos abrir Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, versículo 10. Diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Um outro texto, Apocalipse capítulo 3. Versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mais um texto, Apocalipse 4, versículo 4, nós já lemos ele. E ao redor do trono havia 24 anciãos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de branco, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Nesses textos aqui é tudo Estefanos.
Nenhum aqui é diadema. Mas continua, Apocalipse 4:10. E os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoraram o que vive para todo sempre, e lançaram suas coroas diante do trono, dizendo, adorando o Senhor. Lançaram as coroas em homenagem. Alguns intérpretes até dizem o seguinte, ó, aquela coroa de vencedor ele lançou assim, ó, porque foi tu que me fizeste vencedor. E a gente sabe, em Cristo somos mais que vencedores. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Que todas as coisas são essas, a tribulação, a angústia, a fome, o frio, a perseguição. Venceu essas coisas. Mais um texto, imagina a frase de caminhão, se botasse o que vem antes do versículo. Vamos seguir mais um pouco. Apocalipse 12:1. Na verdade, Apocalipse 12:1 é Estefanos também. Eu me equivoquei, ó. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa com 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa mulher aqui, a gente entende que é o povo messiânico. Ela tem uma coroa Estefanos na cabeça. Mais um texto, Apocalipse 14. Então, corrigindo, a mulher não é uma coroa diadema, é uma coroa Estefanos. Apocalipse 14, versículo 14. Olha que interessante. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem vem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Quem é esse semelhante ao Filho do Homem? Jesus Cristo. E ele tem uma coroa, nesse texto aqui, Estefanos na cabeça. Por quê? Porque ele venceu. Entendeu? Como diz o texto, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus venceu. Amém? Amém. Mais um detalhe que eu gostaria de falar para vocês. Existem no Antigo Testamento um indício sobre os cavalos. Existe também no Antigo Testamento um texto que poucos comentaristas usam ele. Na verdade, em pregações bíblicas, até daqueles que defendem que o cavalo branco é Jesus Cristo, eu nunca vi ninguém usar esse texto. Mas nós vamos ler esse texto junto e vamos ver se não tem a ver. Vamos abrir no livro dos Salmos, capítulo 45. Para mim, um dos principais textos para me mostrar quem é o cavaleiro. Primeiro ponto do Salmo 45. Ele é um salmo messiânico. Olha para mim. Os intérpretes, eles classificam os salmos, e aqui é um salmo messiânico. Vamos lá. Apocalipse, Salmo 45, versículo 1. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que o filho dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinja a tua espada coxa ao valente, com a tua glória e a tua majestade. E nesse teu esplendor, cavalga prosperamente. Por causa da verdade, da mansidão, da justiça e da tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó como é o salmo messiânico, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é o cetro da equidade. De quem está falando aqui? Do Messias. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. Que eu tenho que entender, esse salmo quando foi escrito aqui,
ele foi escrito primeiramente visando o rei Davi. Mas pela lei da dupla referência da profecia, eu vejo que aqui está falando de Deus. E aonde aparece Deus? Deus cavalgando num cavalo. Deus envolto de justiça. Vou reler. Versículo 4. E nesse teu esplendor, cavalga prosperamente. O que é prosperamente? Tendo vitória em tudo. Então, para mim, esse texto aqui é um dos textos que embasa o poder de Deus cavalgando no cavalo branco. O poder do Evangelho. Veja, não pode ser Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está abrindo o selo. Mas, na verdade, é a obra de Cristo, que é o Evangelho, executada pelo seu corpo, que é a igreja. Por isso que a gente define de uma maneira didática. O cavalo branco é Cristo, sua obra vencedora na cruz, seu evangelho pregado pela sua igreja. Mas a verdade que a gente quer dizer não é que é Cristo literalmente no cavalo branco, mas que é o evangelho propagando o reino, vencendo. Eu vi outro dia uma ilustração do pastor Aloysio, eu achei muito legal. Se um dia tiver uma cidade na Lua, essa cidade vai ter que ser fechada, porque não tem oxigênio na atmosfera da Lua. Vai ter uma sala dentro dessa cidade onde vai ter gente cantando hino. Se um dia tiver uma cidade em Marte, também vai ser fechada. Você pode ter certeza que vai ter um salão lá dentro com gente cantando hino, porque o Evangelho vence. Sempre que o Evangelho é pregado, ele salva pessoas. Os eleitos são salvos pela pregação do Evangelho. Por que a gente tem que evangelizar? Porque a gente já evangeliza com a vitória na mão. Se o nome do camarada foi escrito no livro da vida, na eternidade passada, ele vai ser salvo quando ele ouvir as palavras da salvação. Não tem aquela de ficar criando ambiente, criando coisa, fazer joguinho emocional para a pessoa ser salva. Porque quem vai salvar ela é Deus, é o poder de Deus. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Porém, Deus escolheu, isso é fruto do cavalgar do cavalo branco, que o Evangelho tem que ser pregado. Nós aqui no caso, na igreja, nós somos calvinistas. E cremos que na chamada expiação, incondicional, aliás, eleição incondicional, confundi, eleição incondicional. Não houve condição para eleger. Mas conversando com meu filho, conversando com pessoas da igreja, até para quem crê na eleição condicional, como os irmãos arminianos, o nome que foi escrito no livro da vida foi lá na eternidade passada. É a mesma coisa, o cara vai ouvir o Evangelho e vai crer. Embora as visões sejam diferentes, o resultado final é o mesmo. Não tem como. Seja arminiano, seja calvinista, quem teve o nome escrito no livro da vida antes da eternidade passada, ao ouvir o Evangelho vai ser salvo. Venceu, saiu para vencer. Isso é algo importante. Eu creio que o mais correto é a eleição incondicional, porque glorifica a Deus. Ela é misteriosa em Deus, nós não sabemos o critério, só sabemos que não é pelas nossas obras, não é porque eu fui bonzinho, não é porque eu fiz alguma coisa. E eu acho que a eleição incondicional, ela humilha o ser humano. Ela nos coloca na condição de pecador e inimigo de Deus, que vive uma vida voltada contra Deus. Agora, trazendo para outra visão de salvação, que acredita que Deus enxerga no corredor da história e vê quem vai crer, e lá no passado escreve o nome dele no livro da vida, porque para Deus não tem passado, presente e futuro. Veja, até nessa visão, quem escreve o nome no livro da vida é Deus, e colocou lá, vai ser salvo. Não tem como tirar uma coisa interessante que muita gente não pensa.
Porque às vezes parece que a gente quer fazer converter na marretada. Não vai converter na marretada. Só vai converter através do poder de Deus. Não tem. Você tem que pregar, mas se o nome do cara não foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, ele não vai ser salvo, porque quem salva é Deus, independente da visão. Porque se você chegar para qualquer menino e perguntar quem te salvou, ele vai falar, foi Deus. Quem te mostrou o pecado, ele vai falar, foi Deus. A obra da sua salvação, quem fez, foi Deus. Eu conheço os irmãos arminianos. Ninguém é maluco de falar que não, eu criei, não faz isso. Sabe? Só que é algo que as pessoas têm que entender. Para isso acontecer, o evangelho tem que ser pregado. O cavalo está cavalgando. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos começar a ver agora o trabalho do cavaleiro do cavalo branco. Mateus 24. Versículo 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Saiu para vencer, o evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo. Após isso vem o fim. As pessoas, até alguns dizem, nossa, quando eu estou pregando para alguém, eu fico imaginando se aquele não vai ser o último que vai crer. Não é o tipo de pensamento que a gente tem que ter. Sabe? Porque, sabe, às vezes o pessoal faz umas ilustrações assim, pode até parecer bonito, mas é meio frutífero. Mas quer ver que interessante? Mesmo o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do seu povo. Quem foi o primeiro pregador do evangelho? Jesus. Jesus, pô. Aqui no caso ele estava Emanuel, Deus entre os homens. Tinha assumido a forma de servo. Lembra? Esvaziou-se de si mesmo, abriu mão da forma que tinha como Deus e veio, entendeu? Mais um texto, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos lá para frente. Quanto tempo temos de pregação ali, Rodrigo? 33. Tá bom, vai dar tempo. Lucas, capítulo 24, versículo 46, diz assim: palavras de Jesus, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas sois vós testemunhas. Primeiro Jesus pregou na Galileia, depois Jesus veio e pregou em Jerusalém. Aqui Jesus ressuscitou, está em corpo glorificado. Qual a primeira ordem dele? Preguem para os judeus. Quem é o primeiro herdeiro da promessa? Os judeus, Israel. Quem é a oliveira verdadeira? Israel. Quem foi enxertado? Nós, o galho da oliveira brava. Fomos enxertados, as encrencas de duas pernas. Não que Israel foi... Não. Israel é povo eleito da antiga aliança e encrenca de duas pernas.
Igreja o que é? Povo eleito na nova aliança, encrenca de duas pernas. É a mesma coisa. Mas quer ver que interessante? Vamos mais um pouquinho à frente, escrito pelo mesmo Lucas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo 8. Versículo 7. E disse-lhes, palavras de Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e em Samaria, e até os confins da terra. Olha que interessante, aqui Jesus amplia. Jerusalém, Judéia, Samaria, que eram gentios considerados impuros, e todas as nações da terra. Agora veja que interessante, como às vezes não cai a ficha. Pedro precisou ter uma visão na casa do curtidor de couros em Jope, para poder ir na casa de Cornélio. Acho que é Simão o curtidor. Para poder ir na casa de Cornélio. Mesmo Jesus teve falando isso, ó, vocês vão ser minha testemunha, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando Jesus pregou para a mulher samaritana, a Bíblia não fala que os discípulos ficaram espantados ele ter conversado com ela, que era mulher e samaritana? Então existe um testemunho. Eu estava vendo um devocional essa semana que o pastor Augusto Nicodemos publicou, e o título do devocional é o seguinte: apesar do vírus, não se arrependeram dos seus pecados. O que acontece? Hoje em dia, por causa de uma coisa chamada evangelho criativo, não está se pregando o evangelho. O que é a pregação do evangelho? Nós somos pecadores. Por sermos pecadores, nós somos inimigos de Deus. A pergunta para a pessoa é simples. Você pergunta para a pessoa: você já pecou? Alguns vão responder: não, nunca pequei. Aí João fala na primeira epístola: aquele que diz que nunca pecou é mentiroso. Aí você pergunta: mas você já transgrediu alguma vez os 10 mandamentos? Ah, isso já, então você pecou. Você sabia que esse pecado te torna inimigo de Deus? Como é que você pretende justificar esse pecado? A pessoa vai falar: olha, resposta clássica, eu sei que eu sou errado, eu sei que eu sou torto, mas eu procuro dar cesta básica, eu procuro fazer o bem, eu procuro ser um bom pai, eu procuro ser um bom marido. Aí você vai virar para ela e falar: mas isso aí não pode salvar. Tuas obras não podem justificar. Quando você chegar diante de Deus, como você vai justificar os seus pecados? Isso é pregar o evangelho. É chamar pecado de pecado. É chamar a pessoa para si. Por exemplo, outro dia conversando com uma pessoa próxima, que eu evangelizo há mais de 20 anos, a pessoa olhou para a minha cara e falou: para mim morreu, acabou. Eu virei para a pessoa e falei: olha, não é assim. Mesmo para você sendo morreu e acabou, Jesus ensinou o seguinte: morreu, se morreu sem Cristo, você vai abrir o olho no inferno, você acreditando ou não acreditando. A pessoa já é idosa. Se for pela lei natural, vai morrer antes que eu. O que eu vou falar? Não, Jesus te ama, dá uma chance para Jesus. Não, dá nos dedos. Entende? Por exemplo, outro dia eu estava com uma outra pessoa próxima, a gente falando de evangelismo. Aí expliquei, falei: Jesus ensinou que somente Ele salva, as outras religiões não podem salvar. A pessoa olhou para minha cara e falou: nossa, isso aí que você está falando é pecado. Aí eu respondi: isso aí quem ensinou foi Jesus. Então Jesus é pecador. Sabe, as pessoas não sabem. Gente, eu vou explicar uma coisa para vocês. No Brasil, mais de 60% das pessoas não conhecem o Evangelho. Não conhecem o Evangelho, não param para pensar que são pecadoras, que um dia vão estar diante de Deus e não tem como justificar o seu pecado, e vão para o inferno pela eternidade por causa disso, por causa dos seus pecados.
O Brasil não conhece o Evangelho. Se você chegar para muito crente, salvo, não consegue explicar o Evangelho completo. Olha, nós somos pecadores, pecado nos torna inimigos de Deus, Deus é irado contra o pecado, Ele vai punir o pecado pela eternidade, na sua santidade Ele não pode permitir o pecado. Porém, a boa nova, Evangelho, boa nova, Evangelho, boa nova, é que Jesus morreu para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ele não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar. Por que ele não veio para condenar o mundo? Porque o mundo já está condenado, o mundo jaz no maligno. Por exemplo, agora eu sou avô, olha a minha cara de feliz. Mas o meu neto, coisa mais linda, coisa mais fofa, precisa ser evangelizado, precisa crer no Cristo. Ele ainda não pecou porque ele não teve tempo. Mas assim que ele tiver a primeira oportunidade, ele vai pecar. Porque ele peca, porque ele é pecador, faz parte da natureza dele. As pessoas não conhecem o Evangelho. Você tem que conversar com liberdade com as pessoas, tem que evangelizar sem medo. O não você já tem. Aqui, a resposta natural do homem é não a Deus. Essa é a resposta natural. Ele pode. A diferença é que alguns vão xingar você. E outro vai dar esse não de uma maneira bem educada. Não, ó, bacana, nunca tinha pensado nisso. Mas quando cai a ficha, quando o Espírito de Deus vem e acontece o novo nascimento, a pessoa enxerga sua triste situação diante de Deus. E dá um desespero, porque ela sabe que somente em Cristo ela tem salvação dos seus pecados. Essa obra, somente a pregação do Evangelho e o poder do Espírito Santo pode fazer. Agora a igreja fica com diz que me diz, que ó, aqui na igreja eu não faço nem apelo. Não faço apelo. Mas o cara ouve a pregação e vira e mexe, ele ouve. Ó, precisa se arrepender, você é pecador. Deus salvou o pior lixo do mundo, como é eu, sou o primeiro presidente dos lixos. Toda hora a gente bate na tecla, porque eu entendo o seguinte, por exemplo, eu, quando fui salvo, ninguém fez apelo para mim. Tanto é que a primeira vez que eu fui entregar minha vida para Jesus, foi uma coisa muito engraçada. Eu já era salvo, já tinha nascido de novo, já estava experimentando transformação, estava andando em novidade de vida. Aí um dia eu cheguei para o pastor e perguntei, eu falei, o que falta agora para ser salvo? Aí esse querido irmão, que eu amo muito ele, chegou para mim e falou, o negócio é o seguinte, no final do culto, eu vou fazer um apelo para você ir lá na frente e entregar a sua vida para Jesus. Aí você é salvo, mas eu já era salvo. Mas na cabeça da pessoa, da forma que ela foi ensinada, com todo respeito, tinha que ir lá na frente. Veja, a maioria dos que vão lá na frente nunca foi salvo. Eu já passei por igrejas que fazem isso, 80% não nasceu de novo. Porque se você perguntar para qualquer brasileiro que está com problema, você quer Deus? Ele vai falar, quero. Você quer entregar sua vida para Ele? Quero, mas não é fruto de novo nascimento. Por isso que a turma começa a ir um pouco para a igreja e depois abandona. Porque o evangelho, veja, evangelho que começa com dar uma chance para Jesus não é evangelho. Jesus deu uma chance para a gente. Ele veio buscar o que estava perdido. Entenda isso. Principalmente você que é igreja tem que entender isso. Jesus deu uma chance para nós. E essa chance está aberta porque toda vez que o Evangelho é pregado, existe poder de Deus para a salvação do perdido. Toda vez que o Evangelho é pregado, esse Evangelho é carregado de poder para a salvação do perdido. Só que vai ter gente que não vai crer. Pode vir um grupo de evangelismo. Jesus Cristo, apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, apóstolo João e apóstolo Paulo.
Os 5 vão pregar por 25 horas seguidas. 5 horas cada um, e a pessoa não vai crer. Nossa, o pastor está querendo dizer que Jesus vai pregar, o cara não vai crer? Simples, Jerusalém. Jesus pregou e eles crucificaram ele. A grande maioria do povo judeu, quando Jesus pisou na terra, não creu. Simples assim. Se o nosso Senhor e Salvador, o próprio Deus, pregando o Evangelho, cheio do poder do Espírito Santo, pregou e não se converteram, imagina você, um Zé Mané lá do... Por isso tem que pregar despreocupado, pregue. Ó, fulano, te falar, leva mal não, mas a gente é pecador. Ó, eu evangelizo muito assim, ó, meu irmão, te falar uma coisa. Nós somos pecador, concorda? Nós vamos chegar diante de Deus com esses pecados e, sabe, isso aí nos condena. Agora, Jesus morreu no meu lugar, derramou sangue para cobrir os pecados. Mas isso é só para quem crê. Simples. Quanto tempo eu gastei? 27 segundos. Entendeu? Eu faço os evangelismos esquisitos. Sempre que tem uma porta eu falo, ó, nós somos pecador, a gente precisa se arrepender, nós precisamos crer no Cristo. Só que as pessoas não evangelizam. A igreja está pecando em relação a isso. Nós temos que acelerar a obra do Evangelho. E ó, pouquíssimas vezes na minha vida eu fui para a rua pregar o Evangelho. Pouquíssimas. Eu sempre prego para pessoas conhecidas, para pessoas que eu tenho contato. E olha, já dá o que fazer. Mas sempre que abre uma oportunidade. Amém? Vamos mais um pouquinho. Atos capítulo 8. Agora eu vou compartilhar uma coisa interessante com os irmãos. Atos 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se na morte dele quem? Na morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e o encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. O que aconteceu? Lembra de Atos 2, 42? E compartilhavam tudo, e perseveravam unânimes no templo, e partiam o pão, e oravam. A igreja estava super aconchegante, até que Estevão foi martirizado. E aí Saulo veio com a perseguição. Quem foi que decretou a perseguição na igreja? Deus. Quem decretou a morte de Estevão? Deus. Agora olha o fruto disso. Para onde que a turma se espalhou em Atos 8? Judéia e Samaria. Filipe, o evangelista, pregou na região de Samaria. Um monte de gente foi salva. Porque Deus é especialista em tirar coisas boas de situações ruins. Já pensou que bacana? Por exemplo, eu moro nessa casa aqui há 25 anos. E eu amo o lugar que eu moro. E aí, de repente, vem um perseguidor da igreja, eu sou obrigado a sair daqui, instalado, com tudo em ordem, e mudar para uma cidade a 50 quilômetros daqui. E entrar de maneira quietinha na cidade. É legal?
Talvez para você seja, para mim seria terrível. E eu ia perguntar a Deus por quê. Mas, como eu conheço a Bíblia, assim que eu chegasse na cidade que eu ia fazer a mesma coisa que eu faço aqui. Pregar o Evangelho. Foi o que aconteceu. Quer ver mais um texto que interessante? Vamos lá. Livro de Romanos, o próximo livro, capítulo 10. Romanos 10, versículo 17. Deixa eu tomar um gole de água. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Olha o que Paulo está falando aqui. Aqui é primeiro século. Aqui é em torno do década de 60. Mais ou menos 30 anos após a morte de Jesus. E Paulo faz a seguinte afirmação: pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Eu pergunto, aqui na Argentina estava sendo pregado o Evangelho? Não. E na Groenlândia? Não. E nos Estados Unidos? Só para os mormons. Não tinha, porque não conhecia nem Estados Unidos. Não é estranho Paulo falar isso? Vou repetir a frase dele. Por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Engraçado, não é o que Paulo fala. Quer ver outro texto? Vamos um pouquinho mais à frente. Colossenses, capítulo 1. Vai passar por Efésios, vai passar por Filipenses e chegar em Colossenses. Capítulo 1, versículo 6. Versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste, pela palavra da verdade do Evangelho, vírgula, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. O que Paulo fala aqui? O Evangelho chegou naquela cidade, mas ele estava o quê? Também está em todo o mundo. A mesma informação. Vamos ler o versículo 23 desse capítulo. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Eu pergunto, quando Paulo escreveu Colossenses, toda criatura debaixo do céu ouviu o Evangelho? Mas ele falou isso em Atos, em Romanos, e repete em Colossenses, que o Evangelho foi anunciado em toda a terra. Como resolver isso? Paulo falou isso aqui. Mas olha que interessante. Vamos voltar em Mateus capítulo 24. E eu vou mostrar a pegadinha para vocês. Mateus 24, versículo 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Paulo não falou que o evangelho foi pregado a toda criatura? Por que não veio o fim? Esse versículo, a gente passa batido por ele. Aonde que está o erro aqui? Gente, eu tenho que entender. Quando César Augusto
pediu recenseamento, que levou José e Maria a viajar de uma cidade para outra, para Belém. A Bíblia fala que ele pediu recenseamento sobre toda a terra. Eu pergunto, os japoneses vieram para o recenseamento em Jerusalém? Não. Os sul-africanos vieram para o recenseamento em Jerusalém? É um termo que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, gente, nesse mundo que nós conhecemos, o evangelho está sendo propagado por um monte de gente está ouvindo. É isso. Paulo está querendo dizer, olha, tem muita gente pregando a palavra. Ponto tal que eles conquistaram, em 3 séculos, a maior máquina de guerra do mundo. Um império terrível, que foi o Império Romano, foi ganho pelo Evangelho. O cavaleiro do cavalo branco cavalgou, saiu para vencer. Tiveram 10 ondas de imperadores perseguindo a igreja. Gente foi queimada, gente iluminou Roma sendo queimado vivo. Foram entregues para os leões, foram mortos à espada. Foram jogados no azeite quente, como a tradição conta que João foi. Foram presos na ilha de Patmos. Mas não adiantou. O cavalo branco veio e veio para vencer. Agora, existe um ponto aqui que, para encerrar, eu queria mostrar para os irmãos. Um fato que está acontecendo. E tem um pouco a ver com o hábito de Paulo falar. Esse evangelho está sendo pregado a todo mundo. Porque existe essa promessa. Que esse evangelho do reino será pregado a todo mundo. Eu peguei alguns dados aqui bem interessantes. Esses dados vieram de uma pregação do pastor Luiz Saião. Olha que interessante. Num mundo com 7,5 bilhões de habitantes, que é o mundo de hoje, tá? A Bíblia já foi traduzida completa para 674 línguas. Eu trabalho na sociedade bíblica mais antiga do mundo, a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, que faz a Almeida Corrigida e Fiel, que, no meu ver, juntamente com a King James Fiel, são as melhores versões que a gente tem, as mais completas. Gosto muito. Nessa sociedade bíblica nós temos temos traduções de Bíblias em vários idiomas. São 674 línguas. Sabe o que representa isso? Sim, uma população, se juntar a população dessas línguas, 5,5 bilhões de habitantes. 2/3. Passado. É quase 3/4. Não bastasse isso, olha que interessante. Mas 500 milhões de habitantes, um pouco mais de 500 milhões, tem o Novo Testamento completo. Quer dizer, eu pulei de 7,5, eu estava em 5,5, fui para 6. Não bastasse isso, 406 milhões, que é quase 500 bilhão, tem os evangelhos traduzidos, principalmente o de João, ou porções completas da Bíblia. Quer dizer, cheguei em 6 bilhões e meio. Hoje, das línguas que não têm tradução bíblica, elas representam aproximadamente apenas 300 milhões de pessoas. Como diz o pastor Luiz Saião, nós estamos chegando lá. Pela primeira vez na história, estamos chegando lá. E ele usa o exemplo do celular, ele usa o exemplo da rádio, ele usa o exemplo da internet. De tudo isso, estamos chegando lá. Eu entendo que um dos sinais proféticos da vinda de Cristo é o cavaleiro do cavalo branco, sendo anunciado a todas as etnias, a todas as nações, a todas as raças. Ele saiu para vencer, ele está ganhando pessoas. Chega até o ponto de lugares onde não tem o evangelho, Jesus se revelando miraculosamente em sonho. E a pessoa nasce de novo e é salva. Embora a China mude a Bíblia, não sei se você sabe, a China mudou a Bíblia. Diz que Jesus apedrejou a mulher adúltera até a morte. Na China, se você for cristão, você vai ser levado para um campo de concentração, para ser reeducado, que eles chamam de campo de reeducação.
Mesmo na China, a maior igreja subterrânea do mundo está lá. Porque o cavaleiro do cavalo branco saiu para vencer e vai vencer. Vai vencer. O regime como é, a União Soviética caiu. O regime chinês não vai vencer o evangelho. Não sei se ele vai cair, isso vai depender de Deus, mas não vai vencer. O mundo árabe não vai vencer o evangelho. Os filósofos, ateus, capitalistas não vão vencer o evangelho. O evangelho veio para vencer, é invencível. O cavalo branco é invencível. E quem está montado figurativamente nesse cavalo branco somos nós, igreja. Então nós temos que pregar, nós temos que fazer a obra. Jesus está vindo. Existe uma coroa no Novo Testamento que é para o ganhador de almas. Olha, ainda Deus vai te dar galardão, porque você ganhou almas. Mas você vai falar, mas Deus, não fui eu que ganhei, foi o teu poder. O Senhor que deu o novo nascimento. A pessoa só creu porque ela só, filho, mas eu faço assim. Eu salvei você, te transformei em pregador da palavra, você pregou, eu salvei a pessoa, e eu sou tão bom que eu vou te dar um galardão ainda por isso. Você vai olhar e falar, ninguém vai discutir com Deus, né? Mas percebe, o cavalo branco saiu para vencer. Então, polêmicas à parte, interpretações à parte. A gente tem que pregar o evangelho e nós estamos chegando lá. Regime nenhum segura o evangelho. Mas eu creio, encerrando a palavra e voltando ao ponto de origem, que com todos esses textos que eu mostrei, dá para entender que o cavalo branco é o evangelho sendo pregado, que ele é um cavalo vencedor e vai chegar em todas as nações da terra, até os confins da terra. E até Jesus voltar na sua segunda vinda. Lá próximo do momento que a gente entende que é o Armagedon. O evangelho vai continuar sendo pregado e gente vai continuar sendo salvo. Pelo poder de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos capacitando a sermos testemunhas tuas, que através do poder do Espírito Santo nós possamos compartilhar o evangelho da graça, o evangelho da salvação, que nós possamos fazer isso de maneira simples, sem estratégias humanas, sem ficar armando armadilhas e tentando produzir o que é impossível para nós, porque nós sabemos que a salvação é um milagre teu, é uma obra única e exclusiva do Espírito Santo. Senhor, ajuda-nos em nossa fraqueza. Tira de nós toda a frouxidão, tira de nós toda a mornidão, tudo aquilo que evita com que compartilhemos o Evangelho, que nós possamos entender que o Evangelho saiu para vencer, que nós não podemos salvar ninguém, mas a nossa obrigação é pregar. Perdão de todas as omissões e que nós possamos mudar isso, Senhor, de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.